Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje nós vamos aprender mais um modelo de caixa natalina. Essa caixa aqui sextavada para panetone de 400, 500 gramas. Essa caixa aqui, ela tem 17 centímetros de altura, tá? O espaço útil dela. E aqui na base nós temos essa largura de uma reta até a outra de 14 centímetros, tá? Aproximadamente. E de uma ponta até a outra, 16 centímetros de largura. E eu me baseei nas forminhas, né, para assar panetones que eu achei na internet. Então eu tirei uma média e com essa média aí de entre 12 centímetros mais ou menos de diâmetro, foi que eu desenvolvi essa caixinha aqui. E essa caixa para panetone, ela segue a mesma ideia aí da caixa redonda para panetone ou mini bolo e da caixa de base quadrada para mini bolo, né? Que é ter a lateral presa na tampa para facilitar aí na hora de colocar e retirar o panetone. No caso aqui eu optei por colocar 3 laterais com visores e 3 laterais sem. Coloquei uma estampa aqui por dentro, né, para dar um charme. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Então aproveita, já deixa aqui para mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Para fazer a nossa caixa sextavada para panetone de 400, 500 gramas, eu vou utilizar aqui papel craft de gramatura 240, tá? Essa caixa ela vai ser parecida com a caixa redonda para mini bolo panetone, em que a tampa vai ficar com a lateral e a base ela vai ser reforçada aí com papelão e mais baixa. É para fazer o encaixe assim por cima do panetone. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui com você é fazer o desenho do hexágono, né, que é a figura com 6 lados iguais. Você pode imprimir um molde e utilizar para fazer a tampa, tá? Ou então a gente pode fazer juntos aqui, o que eu vou mostrar para você como desenhar um hexágono utilizando régua e compasso. Então eu vou fazer aqui na folha de sulfite, faço o molde e depois eu vou passar aqui para o papel craft. Eu vou fazer uma caixa que tem uma medida aproximada aí da caixa de mini bolo redonda, tá? Que é mais ou menos 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura. Para isso eu vou precisar desenhar uma circunferência de 16 centímetros de diâmetro. Então eu vou abrir o compasso na metade, que são 8 centímetros. E vou desenhar essa circunferência aqui. Então eu tenho aqui a circunferência, tenho aqui o centro dela. Com a régua eu vou alinhar 2 pontos da circunferência passando aqui pelo meio. Então eu vou traçar aqui uma reta. Eu tenho aqui 2 pontos, um de cada lado. Aí eu vou apoiar a ponta do compasso no primeiro ponto aqui e vou desenhar essas dois riscos, que na verdade é uma metade aqui de uma circunferência, tá? E ela vai passar aqui pelo centro, certo? Eu vou ficar com esse desenho aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro ponto lá do outro lado. Eu apoio e vou desenhar a outra metade da circunferência. Então a gente vai ficar com esse desenho aqui e a gente vai ter esses pontos aqui, ó. Aqui e aqui, são 6 pontos, a gente vai ligar um no outro e assim a gente vai ter a nossa figura de 6 lados iguais. Tá? Então eu fiz aqui a caneta, os pontinhos, tá? Pra gente ver. A gente vai alinhar a régua aqui e traçar uma reta. Então aqui, tá? Aqui é o meu hexágono, né? A figura de 6 lados iguais. Então é só a gente recortar e a gente tem o molde que a gente precisa para iniciar fazendo a tampa. Esse hexágono que a gente construiu, ele ficou de ponta a ponta com 16 centímetros e de reta a reta, que é a largura menor, com aproximadamente 13,7 centímetros, tá? Então,
Aqui as forminhas de panetone de 400, 500 gramas, elas giram em torno aí de 11 a 13 centímetros de diâmetro, tá? Vai depender muito do fabricante, né, da forminha, mas essa foi a média que eu tirei nas minhas pesquisas. Então agora, nesse tipo de caixa aqui, a gente começa a fazer pela tampa, que depois da tampa pronta é que a gente vai fazer a base, porque ao contrário das outras caixas, a base tem que ser maior do que a tampa para ela poder fazer esse tipo de encaixe, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou transferir o molde para um pedaço de papel craft de gramatura 240. Aí você pode riscar do jeito que eu estou fazendo aqui, com auxílio de régua, ou se você já tiver prática, você já pode ir passando o estilete. Tá? O importante aqui é não deixar o molde dançar, tá? Ele não pode mexer para não interferir nas medidas. Uma vez eu passei o molde aqui para o papel craft, eu vou com régua e estilete recortar. Então aqui eu tenho o tampo da minha tampa, tá? E essas laterais elas ficaram aqui com 8 centímetros em média. Nós vamos precisar de 6 pedaços de 9 por 18 centímetros, tá? Essas daqui vão ser as 6 laterais da tampa. E aqui nós vamos separar 1 centímetro desse lado aqui e 1 centímetro desse lado. Feito isso, a gente vai vincar essas partes aqui, que elas vão servir para ligar, colar uma lateral na outra e também no tampo. A gente vai vincar, vai dobrar. E aqui, para facilitar na colagem, nós vamos cortar as pontinhas dessas abas. Uma vez que a gente já preparou todas as laterais, já fez as abinhas aqui de 1 centímetro, cortou as pontinhas, vincou, né? A gente vai decidir se vai fazer ou não o visor. Então aqui nós temos 6 laterais que a gente pode fazer as mais diversas combinações possíveis. Desde fazer visor em todas as laterais, ou de fazer visor alternado, né? Uma lateral com visor, outra sem. Então, para fazer a moldura onde a gente vai colar o acetato, ou o celofane, ou plástico de mesa, eu fiz aqui uma moldura nas laterais maiores de 1,5 centímetro, tá? Risquei os pontos, tracei uma reta desse lado e desse lado. E na parte de cima e na parte de baixo eu tracei uma moldura com 2 centímetros. Também risquei os pontinhos, tracei a reta, né? Eu aconselho sempre fazer uma moldura, sempre que possível, de pelo menos 1,5 centímetro. A gente não tirar muito da estrutura aqui do papel da caixa, tá? Então a gente, com régua e estilete, nós vamos retirar esse pedaço aqui do meio. Aí uma vez que a gente retirou o miolinho aqui, nós vamos fazer a colagem do acetato, ou do papel celofane, ou do plástico aqui no visor. Eu estou utilizando aqui um pedaço de transparência para retroprojetor. Aí eu vou pegar aqui um pedaço de fita dupla face. Tá, eu vou verificar que o meu pedaço, se ele tá pegando a moldura direitinho. Tá, minha fita ela é um pouco mais grossa do que o espaço que eu tenho para colagem, então eu vou colar metade da fita. Feito isso, a gente retira a capinha protetora aqui da fita dupla face e cola com bastante cuidado o visor ali no papel craft. Então aqui eu optei por fazer 3 laterais com visores e 3 sem. Essas daqui, na parte de dentro, eu vou fazer uma estampagem. Eu peguei aqui, criei uma estampa, tá? Imprimi no papel adesivo e eu vou passar aqui nessa parte e na abinha, tá? Então aqui eu estou com as minhas 3 partes estampadas por dentro e as minhas 3 partes com visor, tá? Aqui agora a gente vai fazer a colagem
de todas as laterais aqui. A gente pode utilizar aqui cola branca extra forte para colar a abinha aqui, ou então fita dupla face. Se você for colocar fita dupla face, então a gente passa aqui fita tanto na aba maior quanto na aba menor, aqui pro lado de fora, tá? Então eu passei fita dupla face em todas as minhas abinhas, tá? Aqui ó, pro lado de que vai ficar para fora, que a gente vai vir e encaixar uma na outra, tá? Colar uma na outra. Então reforça com a tampa de caneta, tá? Para aderir bem. Aí feito isso, eu escolhi colar minhas laterais dessa forma, 3 juntas com a estampa e 3 juntas com o visor, tá? Então a gente começa retirando aqui a capinha da fita dupla face, colando bem alinhada aqui no tampo. Faz isso para todas, para depois a gente colar as laterais. Então a tampa ficou assim, tá? Aqui desse lado eu colei um filetinho, tá, de adesivo, porque essa abinha ela ficou desencapada, tá? Então o visual da tampa é esse daqui, e agora a parte dela nós vamos fazer a base. Para fazer a base nós vamos precisar de papelão de caixa, papel craft, e nós vamos fazer a base a partir do contorno da tampa. Nesse caso, relembrando, a base precisa ser um pouco maior que a tampa para poder encaixar, tá? Então, o melhor jeito da gente fazer é fazendo a partir da tampa pronta. Aqui a gente vai prender a tampa no papel e vai passar o lápis em pé, tá? Não vai passar assim, tá? Vai passar o máximo em pezinho que você conseguir, para que possa ter aí uma diferença entre a tampa e a base, para poder haver o encaixe. Feito isso, eu vou pegar e recortar o excesso aqui, eu vou retirar esse molde aqui da base. Feito isso, eu vou utilizar essa figura aqui para fazer de molde no papelão e depois mais um papel craft. Tá? Esse daqui eu peguei um pedaço de papel cartão, que ele é craft de um lado e branco do outro, para a gente poder visualizar melhor. Aí feito isso, nós vamos colar os dois papelões, um em cima do outro, e esse papel craft, né, para fazer o acabamento na parte de cima. Uma vez que a gente colou as 3 camadas aqui, 2 papelões e um papel craft, a gente vai pegar essa base aqui e vai riscar o molde de novo, tá? Parte do desenho hexagonal, só que a gente vai pegar um papel que dê para fazer as laterais da base, tá? Então a gente tem que ter aí um espaço. No meu caso, eu vou fazer laterais de 3 centímetros. Tá? Então eu já medi mais ou menos, aqui tem mais ou menos 3 centímetros, né, um pouco mais. Então aqui eu vou riscar o contorno dessa base. Então passei aqui o contorno na caneta para a gente ver melhor. Agora, a partir de cada um dos lados, nós vamos traçar a altura da base. No meu caso vai ser 3 centímetros, então eu venho aqui com a régua, alinho em 3 centímetros, traço o ponto e faço uma reta. Então aqui no meio eu tenho o contorno da base, tá? E aqui vai ser a minha lateral de 3 centímetros. Agora a gente vai pegar a régua, vai alinhar em cada uma dessas pontinhas do hexágono de dentro e vai traçar uma reta, assim em pezinho, tá? Então eu traço uma reta até a linha cor-de-rosa. Eu faço isso para todas as pontinhas. Eu viro o papel aqui
e traço uma reta em pezinho. Eu já recortei a parte rosa, fiz todas as retas aqui em pezinho, tá? E aí a gente vai traçar mais uma reta aqui da pontinha até a ponta do papel. Então, nós vamos dividir essa pontinha no meio. E feito isso, nós vamos utilizar uma metade e a outra não, tá? Então pode ser qualquer uma das duas, mas sempre de preferência para descartar no mesmo sentido. Então eu uso essa, descarto essa, uso essa, descarto essa daqui e assim vai para todas as 6. E agora nós vamos vincar toda essa parte de dentro, né, as abinhas, e retirar a que a gente não vai utilizar. Aí, uma vez cortado tudo e vincado, a gente vai reforçar a dobra com tampa de caneta. Aí, feito isso, a gente vai colar a base com papelão aqui no meio para poder fechar todas as laterais. Então aqui a gente tem a base, tá quase seca. Tem aqui a tampa, né, com as laterais com visor. Eu passei cola aqui porque caso elas encostem, ajuda a dar aí mais um pouco de reforço. Mas no meu caso elas não encostaram todas, tá? Não tem problema, não precisa ficar forçando aqui para colar. Então eu vou retirar todos os clipes. Encaixou perfeitinho, tem folga suficiente para encaixar sem esforço, né? Então aqui assim que ficou a minha caixa, tá com a estampa aqui na parte de dentro. Aí aqui eu posso colocar uma fita para fechar. No caso aqui, como eu coloquei 3 e 3, né, a fita vai acabar pegando um lado do visor. Aí está pronto a caixa sextavada para panetone de 400, 500 gramas. Eu espero que você tenha gostado da ideia do vídeo de hoje. Se você gostou, lembra aí de deixar para mim o seu comentário dizendo o que você achou. E se você tiver interesse de ver mais modelos de caixas desse estilo geométrico, eu tenho um vídeo que é a caixa de coração geométrico, feita de papel craft também, que foi a primeira caixa que eu fiz aqui no canal utilizando essa técnica de fazer o contorno do desenho e depois levantar as laterais, né, para a gente poder fazer a base. E se você quiser mais ideias de caixas para panetones, nós já temos vários modelos disponíveis aqui. Eu vou deixar a playlist aqui de caixas para panetones / caixas natalinas para você poder maratonar e ter aí bastante ideia para você fazer no final do ano. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!